Você sabia que educação sexual infantil não é sinônimo de erotização infantil? Olá, eu sou Carolina Freitas, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana. E nessa semana a gente vai conversar sobre 3 mitos da educação sexual infantil. Na semana passada, a gente conversou sobre educação sexual ou educação para a sexualidade, como eu coloquei para vocês que eu prefiro esse termo. E algumas dúvidas surgiram, então eu vou trazer para vocês 3 principais dúvidas, que na verdade são 3 mitos sobre educação sexual hoje na infância. O primeiro mito é que educação sexual infantil é ensinar a criança a fazer sexo. Não é sobre isso. Nós temos o desenvolvimento psicossexual. A gente não ensina a criança a fazer sexo. A gente ensina a criança sobre respeito, educação, higiene, direitos humanos, desenvolvimento do corpinho dela, o lugar dela no mundo, o lugar dela junto aos outros, às outras pessoas. Isso é educar para a sexualidade, inclusive também a prevenção de abusos, de ofensas sexuais. Criança bem informada, ela tem muito mais informação, ela pode se autoproteger. Por isso que é importante a gente conversar com as crianças sobre a sexualidade e não sobre o sexo, como algumas pessoas pensam, acreditam que seja. A gente vai conversar sobre sexo enquanto ato sexual quando a gente faz educação sexual com adolescentes ou quando a gente faz psicoeducação com adultos. O segundo mito é que na educação sexual a gente erotiza as crianças, que na verdade também é um outro grande erro. A erotização, ela é diferente da educação sexual. A erotização é justamente para a criança ter informação adequada à idade dela, no tempo dela e na linguagem com a qual ela compreenda. A erotização é o que vem acontecendo com algumas músicas, quando você expõe a criança a situações sexuais às quais ela não tem amadurecimento, cognição, emoção para isso, como algumas músicas, como algumas conversas de adulto, como alguns filmes que não são adequados para a idade. Ou também quando a gente erotiza mais as meninas do que os meninos, nesse caso, exigindo que a criança tenha determinado corpo. Infelizmente isso tem sido comum, a gente tem visto aí um aumento de crianças, meninas com um transtorno alimentar na infância. Exigir que essa criança vista de determinada maneira, que essa criança se maqueie, que ela use esmalte, que ela saia arrumada como se ela fosse um adulto, um mini adulto. E na verdade, criança é criança. Ela pode estar arrumadinha, bem vestida, de acordo com a idade dela e não de acordo com o que espera de uma mulher adulta. Eu faço uma ressalva, até me perguntaram quanto à questão de vestir mãe e filha, não tem problema, desde que a mãe se vista como a filha e não a filha se vista como a mãe. Então a gente pode usar o mesmo tecido, mas não necessariamente o mesmo corte, o mesmo decote, a mesma roupa, tá? Então essa que virou um pouco de moda, mais recente, esse vestir-se mãe e filha, que seja a mãe vestindo enquanto a filha e não o contrário, e não tornar essa criança um adulto em miniatura. Isso faz parte da erotização, ok? Então essa aí é uma outra diferença. E o terceiro mito é que a gente vai fazer com que a criança escolha ser menino ou ser menina e que isso não estaria certo. Isso, na verdade, faz parte de um discurso, da ideologia de gênero, em que traz questões aí que surgiu dentro de questões políticas e religiosas. A gente trabalha com teorias de gêneros, estudos de gêneros. A gente sabe que por volta dos 3, 4 anos de idade,
A criança começa a se diferenciar, ela começa a ter percepção do corpo dela, ela começa a perguntar se eu sou menino, se eu sou menina, ou afirmar se eu sou menino, se eu sou menina. E a gente tem sim algumas crianças que têm variabilidade de gênero. São essas crianças que a gente quer incluir na educação, que a gente quer incluir na escola. Por isso que a gente pede que a coordenação, professores, professoras se atentem para fila de menino, fila de menina, brincadeira de menino, brincadeira de menina. As diferenças existem, mas aqui já começa a estabelecer algum tipo de hierarquia, o que a criança entende como inferioridade, como melhor ou pior. Então, se a gente fizer coisas de criança dentro da escola e fora da escola, a gente está educando todas as crianças de forma respeitosa, com cuidado ao corpo delas e que respeitem as diferenças. Quando a gente fala as diferenças, não estamos falando só diferença sexual, diversidade sexual. Mas nós temos crianças mais altas, crianças mais baixas, crianças mais cheinhas, crianças mais magrelinhas. Então, todas essas diferenças, elas são importantes de serem percebidas, porque cada criança é única, cada corpo é único. E aí a gente vai incluir, né, as etnias, as raças. Então a gente vai ter ali uma criança indígena dentro da escola, uma criança negra. A gente consegue fazer com que as crianças tenham um desenvolvimento melhor, uma percepção melhor e um respeito. E é com essas crianças que a gente vai aí desenvolver juntos e juntas um mundo melhor. Então esses eram os 3 mitos que mais me questionaram da semana passada para essa. Claro, tem alguns outros. Posso explicar de alguma outra maneira, se você ainda tiver ficado com alguma dúvida. E se tiver mais alguma questão, mais alguma dúvida sobre educação para a sexualidade na infância, é só escrever aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês, para que a gente possa estabelecer uma comunicação que favoreça o desenvolvimento psicossexual afetivo de nossas crianças. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu comentário. Na próxima terça-feira a gente continua a nossa conversa. Até lá!